gestão não é sobre você fazer mais. Eu diria que é até você fazer menos coisas, mas de forma mais bem feita, de forma mais eficiente. É sobre você encontrar a sua zona de excelência. Existem coisas que são princípios e coisas que são essência, e coisas que são testes e que são modas do mercado, né? Tendências. As pessoas ainda se confundem que eu preciso fazer mais. Digital é um jogo de continuar. Muita gente que confunde gestão essencialista com fazer pouco, né? Ela é empresária, psicóloga, palestrante, professora, além de mentora de negócios digitais para empreendedores que desejam focar apenas no essencial para escalar seus negócios. Com mais de 6 anos de experiência em organizações de crescimento exponencial, foi responsável pela gestão e operação de faturamento de múltiplos 7 dígitos. Criadora de metodologias validadas como produtividade sem neura e negócio essencial, a convidada de hoje é Marcela Lamastra. Estamos começando mais um Outsidercast, o podcast que a gente traz outsiders que fazem diferente dentro do negócio digital, do mundo do negócio digital. Então, hoje, trazendo mais uma convidada, a gente vai falar sobre como você mantém uma gestão do teu negócio com muito mais leveza, com mais previsibilidade e produtividade. Então, hoje eu vou falar com ela, que é mentora de negócios com foco em produtividade, Marcela Lamastra. Obrigada, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite. Espero que seja um papo aí que vai agregar muito para as pessoas que estão escutando a gente. Com certeza. A gente sempre começa com a pergunta para guiar o nosso podcast, né? Para guiar o nosso papo. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o que é para você uma gestão outsider, né? O que é essa gestão que fura a bolha e que é diferente do que a maioria das pessoas vem fazendo? E também, não só o que ela é, mas também o que ela não é de jeito nenhum. Perfeito. Acho que a primeira coisa, quando eu falo sobre gestão, é sobre você encontrar a sua zona de excelência e você permanecer nessa zona de excelência. O que significa isso? Todos nós temos habilidades naturais e temos aptidões, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente é bom fazendo. E quando a gente encontra aquilo que só eu posso fazer dentro do meu negócio e eu consigo proteger a minha agenda, eu consigo proteger ali a minha energia, a minha estratégia em cima daquilo, cara, o negócio vira um foguete, fica algo muito mais prazeroso, muito mais eficiente. A minha vida, pessoalmente, fica mais gostosa também, porque eu não sinto aquela coisa drenada, né? É bom a gente sair da zona de conforto, é bom a gente também ter que fazer outras coisas. Empreendedor é isso, faz o que precisa fazer para o negócio acontecer. Mas quando a gente consegue juntar aquilo que realmente a gente tem de natural e que quando a gente dá foco no negócio, o negócio cresce, o negócio expande com muito menos fricção, isso eu considero que é o essencial ali da gestão. E aí, claro, a gente pode falar também sobre processos, automatização, mas assim, nada disso importa se você não estiver ali focado naquilo que só você pode fazer para o seu negócio. E aí, o que não é, definitivamente, eu vejo a gente se perdendo com muitas estratégias, com muitos funis, com muitas oportunidades, com muitos eventos, com muitas referências. E a gente vai tentando modelar um pouco de cada coisa, e quando a gente vê, a gente está fazendo de tudo um pouco e de nada direito. E aí, o negócio, ele estanca. A gente se sente não indo para frente, a gente se sente drenado, a gente se sente muito mais cansado e o negócio, de fato, ele não está crescendo porque você não está fazendo aquilo que você é especialista em fazer e aquilo que, de fato, faz a engrenagem girar. Então, definitivamente, não é esse excesso de coisas e não que a gente faça pouca coisa, não, mas não é esse excesso de coisas onde a gente não olha para dentro e não reconhece o que eu realmente sou bom e o que realmente faz diferença dentro do meu negócio. Faz sentido? Total. Já começou já com uma pancada. E eu sempre, quando eu tô fazendo aqui os podcasts, eu vou anotando aqui, vou pegando insights para mim, e perguntas e coisas que eu quero saber também, né? Então, na verdade, o podcast também é uma desculpa para eu aprender mais. Então, você começou falando sobre zona de excelência, né? E aí eu me fiz a pergunta, e talvez quem esteja aqui escutando se perguntou: como que eu identifico a minha zona de excelência? Como que eu sei que eu entrei nessa zona de excelência e que eu tenho que não só entrei, mas identifiquei que eu tenho que me manter lá? Eu acho muito legal porque a gente fala, né, no mercado digital que nós somos especialistas. E, de fato, a gente começa a testar, né? A gente não já tem certeza que eu vou pegar esse nicho e eu vou acertar de primeira. Não, a gente vai testando e vai errando um monte de coisa, vai fazendo um monte de coisas também no meio do caminho. Mas, quando a gente começa a ver que,
a empresa está crescendo, o negócio está crescendo, às vezes acertei a mão na produção de conteúdo e aquilo, sabe? Ou esse tipo de produto. E a coisa começa a ir para frente, é esse o maior perigo, que a gente começa a tomar outras funções dentro do negócio e esquecer aquilo que trouxe a gente até lá. Sabe? Então, eu diria que é você testando e você também se conhecendo muito. Volta para o autoconhecimento. Eu sou psicóloga também, né? Então, eu volto muito lá para dentro e eu gosto de fazer vários exercícios com os meus clientes também. Desde você encontrar a sua matriz SWOT, que normalmente a gente faz relacionado ao negócio, mas você encontrar as suas fortalezas, as suas fraquezas, o que o mercado está fazendo que pode ser uma ameaça, né, para você, e o que o mercado não está fazendo e que você sabe fazer, que você já tem de experiência, de repertório. Então, a gente volta para nossa história também. O que eu faço naturalmente, né, desde que eu sou criança? Ou o que eu faço ao longo da minha carreira? Ou habilidades, músculos? Eu gosto de pensar muito assim, que cada lugar que eu fui passando, desde o CLT, desde que eu era estagiária, desde outras oportunidades informais, até mesmo voluntariado na igreja, enfim, coisas que foram gerando certos tipos de músculo dentro de mim e que me fazem ser hoje a profissional que eu sou. E aí eu uno isso e reconheço, não, beleza, essa é uma fortaleza minha, essa é a minha zona de excelência, eu tenho que focar nisso. E quando eu foco nisso, o negócio expande. Então, eu diria que é alguns desses elementos, esse autoconhecimento, essa análise interna e externa e testes. Legal. Então, eu notei aqui os 3 pontos, eu acertei. Então, o que você fez que deu certo? O que te trouxe até aqui, né? Nossa, eu tô fazendo isso, tá dando certo, e será que tenho que continuar nisso, focando nisso, isso já está dando certo, eu melhoro isso, né? Foco naquilo que está funcionando. Boa. Segundo ponto seria que tu falou do autoconhecimento, né? O que você gosta de fazer, o que você faz que você entra ali num flow, o que é natural para você, né? O que as pessoas falam sobre você, né? Tipo, nossa, Bruno, cara, você faz muito bem isso. Ou quando você está dando aula, quando você fala tal coisa, esse reconhecimento externo também ajuda a gente a ter essa percepção. Legal. Então, esse autoconhecimento, validação externa, né? Sobre você, suas habilidades, o que é que você faz bem. E o terceiro ponto, tu falou, que também é importante, que é o mercado, né? Ver o que o mercado está fazendo, o que são oportunidades, porque você pode fazer algo que deu certo, você pode ter o autoconhecimento ali, essa é a minha zona de excelência, mas o mercado pode estar mudando um pouco, né? Total. E aí você tem que ajustar. Mas, pegando esses 3 elementos que tu falou da zona de excelência, né? Eu acho que o maior perigo é as pessoas olharem muito externamente do mercado e acabarem, como é que eu posso dizer, mudando muito o que deu certo e mudando muito esse autoconhecimento para fazer algo que o mercado está fazendo muito. E aí eu acho que é onde a pessoa começa a se perder. E o que eu ia te perguntar? Tem um equilíbrio, uma receita, alguma coisa que diga assim, eu tenho que olhar para o que o mercado está fazendo, porque senão eu posso ficar para trás, né? Exemplo, o mercado hoje, negócio digital, está muito dentro ali com inteligência artificial. Então, eu tenho que colocar esse meu produto, tenho que colocar essa minha entrega, eu tenho que estudar sobre isso. Beleza. Mas tem gente, por exemplo, que mudou o nicho. Então, assim, a gente vem e fala sobre gestão de negócios, e falo sobre perpétuo, e aí como que eu utilizo isso com inteligência artificial? Sim. Beleza. Mas eu já vi pessoas que, cara, mudaram. Tipo, agora ele vende inteligência artificial, né? E pode ser que dê muito certo, ou pode ser que seja um tiro no pé, mas eu vi que a pessoa pivotou completamente o que ela deu certo, a história dela, o que ela estava posicionada, para ir para algo que o mercado está falando e que tem outras pessoas fazendo. Como é que tu considera, ou como que tu checa esse equilíbrio? Do tipo, isso aqui eu tenho que fazer, mas isso aqui, aqui eu posso estar me perdendo. Muito bom. Eu acho que existem coisas que são princípios e coisas que são essência e coisas que são testes e que são modas do mercado, né? Tendências, que elas vêm e vão na mesma velocidade. Algumas, elas até se perpetuam, né? Porque eu acredito que agora não tem mais como a gente ignorar a inteligência artificial no negócio. Mas significa que eu vou pivotar um negócio inteiro, o meu nicho para IA? Não sei. Então, acho que um ponto muito importante daí é a gente reconhecer, de novo, volta aquilo que a gente estava falando, né? O que eu faço muito bem? O que as pessoas me reconhecem como essência? E eu criar isso como um movimento mesmo, como o core do meu negócio. Então, exemplo, por que eu falo sobre gestão? Por que isso virou o meu DNA? Aliás, não é nem a gestão em si, é o foco no essencial,
né? Sim. E quando eu trago isso, eu trago trazendo toda a minha jornada, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito executora, mão na massa, faz, né, teste, vai, vindo corporativo, e aí eu empreendia, aí eu empreendia, aí fazia de tudo um pouco, e aí até que um belo dia eu tive um burnout, como psicóloga. E aí eu comecei a repensar muita coisa da minha vida e eu vi que, na verdade, não era excesso de coisas que eu estava fazendo. Não era o problema, esse o problema, ou o core do problema. Era muito falta de vida, falta do que era realmente essencial. Não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida pessoal, de eu acabar me afastando de coisas que, da minha família, de estar presente na minha igreja, de, sei lá, ter tempo com a minha saúde, sabe? Virou um checklist das coisas. Mas também eu via que estava ineficiente as estratégias para o próprio negócio do que eu estava fazendo. Que eram muitas coisas que eu estava fazendo que davam pouco resultado. E aí, quando eu comecei a subtrair mesmo as coisas, eu comecei a ir pro Pareto mesmo, 80, qual que é o 80-20 da coisa? E o que realmente eu não quero abrir mão? Na minha vida e no negócio, que eu entendo que faz a diferença nele. E aí eu encontrei, é sobre o essencial, é sobre o foco no essencial, como que eu construo isso? Aí eu fui pegando a minha trajetória do RH, de gestão, coisas que eu fazia que eu nem sabia que, na verdade, era diferente, sabe? E veio da validação externa, que as pessoas falavam, cara, mas você gere muito bem as pessoas, você entende muito bem de pessoas, você tem uma linha processual ali de pensamento, você, quando pega um negócio que está desorganizado, você consegue estruturar ele de uma forma muito mais simples e eficiente. Entendi, tá bom. Então, talvez isso seja uma habilidade que eu achava que era todo mundo que fazia, né? Que, tipo, normal. Geralmente, isso é muito legal, porque uma vez quem falou isso pra mim foi até a Fernanda, que também faz parte lá do Mastermind, e ela falou, geralmente, o seu superpoder é algo que você não enxerga. Porque para você é algo tão natural e você acha que, mas isso aqui não é o básico, né? Exato. E às vezes para as pessoas é tipo, uau, nossa, isso aqui é o teu diferencial. E você fica... E geralmente realmente você não consegue enxergar, né? Tem que vir uma validação externa. Exato. Então, a gente vai pegando todos esses elementos da nossa própria história, entendendo qual que é a minha causa, assim, sabe? Porque os produtos, eles são passageiros. Pode ser que eu descontinue um produto na minha empresa, porque não faz mais sentido, ou para mim, ou para o próprio mercado, ou, enfim, as coisas, elas podem mudar. Mas o que realmente é um princípio que eu carrego? O que eu quero ser conhecida e quero propagar essa mensagem? A sua mensagem, por exemplo, não é só um modelo de negócios do Perpétuo, né? Você entrega muito mais que isso. Porque tem muita gente que fala também sobre Perpétuo, que ensina sobre Perpétuo. Mas qual que é o diferencial do Bruno? Qual que é o diferencial, né? Quando você traz sobre a sua família, quando você traz sobre a sua fé, quando você traz sobre... a simplicidade também de como você gere o seu negócio, que é um negócio aí, né, que não para de crescer. Isso é muito difícil de ser replicado. Então, você pode testar novos produtos também dentro da sua esteira, que podem ser descontinuados ou não, não, beleza, isso daqui vai alavancar mesmo agora o negócio. Mas aí eu acho complicado a gente ficar mudando... Não é nem só o nicho, mas mudando a nossa essência, sabe? Porque daí a gente perde espaço no mercado, a gente se descaracteriza, a gente vira só mais um que tá falando o que tá todo mundo falando. E aí, realmente, você vai ficar para trás, não vai ter espaço para isso. E tem muito do lance da repetição e de continuar, né? Digitar um jogo de continuar. Eu lembro que o pessoal comentava comigo, como que você criou esse bordão, por exemplo, do Já Vendeu Hoje, né? Que virou livro. Como é que você criou esse bordão do Já Vendeu Hoje, etc. E aí eu parei para ver os meus stories. Cara, eu falava disso, sei lá, desde 2021. Legal. E eu ficava falando. Então, assim, eu repeti tanto isso que depois ficou natural. Mas foi uma coisa que eu tive que continuar fazendo. A mesma coisa do lance do posicionamento de vender um produto digital perpétuo, né? Então, eu já falo disso já e eu não mudo. Então, pode mudar um produto, pode mudar uma estratégia de funil, mas a ideia central da coisa é sempre... Você já vendeu hoje, já vendeu no dia de hoje, você está vendendo todos os dias. Então, essa é a ideia central ali que eu defendo. Pode ser que um funil mude, pode ser que a estratégia mude, pode ser que o tipo de produto mude, mas assim, a narrativa central ela não muda, né? Que eu acho que é bem o que tu tá Exatamente. E eu acho que a gente, em negócios, mas especialmente no digital, que a coisa acontece tão rápido e que tem tanto... As pessoas que se despontam, elas se despontam astronomicamente, né? Eu acho que um vício muito grande que as pessoas têm é ficar meio que
assim, embriagado ali com o sucesso do outro e tentar replicar, e aí tentar, sabe, saindo daquilo que é não só natural pra você, mas saindo daquilo que te trouxe até aqui também, sabe? E você vai tentando surfar todas as ondas. Isso acho que é uma falta também de... Não só uma falta de sabedoria, mas é muito uma ansiedade mesmo que eu vejo nesse mercado. Que, putz, eu preciso o próximo dígito. Eu preciso da próxima placa. Porque eu não posso ter um lançamento que não foi tão bom quanto o passado, né? Ou melhor ainda, eu tenho que estar sempre indo pra cima e pra cima e pra cima. E a vida real, ela não é assim também, né? A gente tem que entender também que são feitos de altos e baixos. E é o jogo... realmente do longo prazo. E as pessoas que sabem jogar esse jogo do longo prazo, que não saem pivotando um negócio a cada momento, criando mais um produto só porque tá todo mundo fazendo, mudando ali a estratégia de conteúdo. Eu acho que essas pessoas, elas não crescem, elas não explodem, mas elas estão ali. Elas estão ali. E são essas pessoas que normalmente ganham o jogo, sabe? Tem até um livro do Simon Sinek que é bem interessante, que ele fala o jogo do infinito. Alguma coisa assim, sabe? Assim, tipo, não tem linha de chegada, cara. É você construindo a sua própria jornada o tempo todo. E são essas as empresas que duram. São esses os negócios que realmente... trazem relevância para o mercado, que trazem impacto. Então, eu vejo muito você jogando esse jogo. Eu sou muito a favor desse jogo também. Eu falaria para quem está escutando a gente também, cara, menos ansiedade, olha mais para dentro, entenda também as flutuações do mercado, as oscilações, se prepare também, né, para isso, mas você não vai mudar uma coisa que te trouxe até aqui também, totalmente, e perder a sua essência só porque tá todo mundo fazendo, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso também. Muito bom. Recado do nosso patrocinador Outsider School. Você gosta de eventos presenciais, está ao vivo comigo durante 2 dias aprendendo essa metodologia para vender todos os dias, que é do Perpétuo Sem Segredo? Logo aqui abaixo vai ter um link e vai aparecer também um QR Code na tela para você fazer a tua inscrição no evento presencial Perpétuo Sem Segredo. É um evento que acontece 2 vezes ao ano em São Paulo, presencial, e eu vou estar lá abrindo todas as minhas estratégias, todos os meus funis com você de forma 100% presencial e imersiva. Para fazer a tua inscrição, vai ter um link aqui abaixo e vai aparecer também um QR Code na tela. É só você apertar aqui no link ou ler o QR Code para saber todos os detalhes desse evento presencial que acontece 2 vezes por ano em São Paulo. Eu gostei muito de uma frase que tu falou, eu vou comentar sobre ela e te explicar o raciocínio que eu fiz aqui, porque foi muito legal, e colocando um assunto nada a ver, que é a Bíblia no meio. Mas olha só, para entrar dentro disso, né? Quando a gente está estudando a Bíblia, existem várias formas de estudar. E uma das que eu gosto de estudar é estudo bíblico indutivo. O que é isso? A gente pega uma frase, uma palavra, e a gente fica puxando o que significa essa palavra, o que é isso, o que ele quis dizer. A gente vai induzindo o que o texto diz, né? Sim. E aí tu falou uma palavra que é embriagar. E aí tu ficou falando na minha cabeça, ficou pensando o que é uma pessoa embriagada. Então, quando a pessoa está embriagada, ela está pensando direito? Ela está raciocinando direito? Ela está raciocinando direito sobre as coisas que ela está fazendo? Ela está literalmente no mundo da lua, né? Tá. E aí foi que eu fiz o paralelo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do conceito de modelagem. Então, modelagem empresarial, modelagem de sucesso, né? Um dos meus mentores também do digital, né? Que é o próprio Russell, ele fala muito sobre você modelar funil. Você pegar um funil que está funcionando e você adaptar para você. Só que existe uma grande diferença entre modelar, eu coloquei até aqui, modelar versus se embriagar. Né? Então, modelar cara, isso daqui está funcionando. Então, se as pessoas estão fazendo isso, como que eu modelo, né? Eu pego essa forma e modelo para mim. Como que eu pego a IA e eu modelo para mim? Beleza? Então, o que eu vou ter que mudar? O que eu vou manter? O que eu... Né? Eu estou modelando. Então, modelar vou pegar e vou criar um novo modelo. Pego esse modelo e crio um novo modelo para mim. A outra coisa é se embriagar. Então, se embriagar cara, eu estou tão pensando naquilo que eu não estou nem pensando em modelar. Eu estou tão encantado com aquilo dali, que aí E aí ainda cai no perigo. A pessoa está tão encantada que ela não enxerga nem como modelar, nem como adaptar. Ela vê, às vezes, o que a pessoa está fazendo. E aí cai em 2 perigos. A pessoa implementa, mas ela muda total, porque ela está embriagada. Ou pior, ela não sai nem do lugar. É verdade. Porque a pessoa que está embriagada, ela consegue andar direito? Não. Ela vai andando. Então, assim, ficar olhando demais para as pessoas e você chegar a ponto de realmente essa palavra que tu falou, de se embriagar, pode levar você para o caminho errado ou não levar para lugar nenhum, né? E aí eu tava falando, eu falei, cara... Eu vou usar esse termo, modelar versus embriagar. Gostei demais desse termo. Um exemplo legal que esse ano, eu até fiz um post recentemente, um vídeo
desabafando, assim, cara, não tava gostando do meu conteúdo, sabe? Tava achando chato, tava achando mais do mesmo, e eu percebi que eu já posto de forma bem enxuta. Acho que tudo na minha vida é enxuto, assim, é eficiente, é o foco no eficiente. Mas eu tava percebendo que eu tava até mais, não sei se preguiçosa, mas desanimada mesmo com a produção de conteúdo. Até para consumir outros conteúdos. Mas é muito engraçado, né? Porque a gente vê vários estudos, inclusive, na internet, que mostram como a gente tá cada vez menos passando tempo no feed. A gente não tá mais com tanto prazer em consumir os conteúdos, mas, ao mesmo tempo, a gente continua viciado em scrollar. Então, a gente tá consumindo... Aliás, a gente consome bastante ainda, mas de aproveitar, a gente aproveita nada, né? Então, a gente... Tipo, o que você viu hoje? Quais foram os últimos 3 stories que você viu? Você não vai dificilmente saber responder, sabe? E eu tava inquieta com isso, de... Cara, eu não tô produzindo conteúdo direito, eu não tô gostando do meu conteúdo, por que a minha audiência vai gostar, sabe? O conteúdo tava meio flopado também. E eu comecei a reparar que eu tava passando tempo demais nas redes sociais e seguindo gente demais. E gente do mesmo nicho, gente que fala coisas parecidas, e ficava aquela coisa de o que é inspiração, o que é... Putz, não vou fazer igual fulano, porque fulano já falou, sabe? Eu senti aquela coisa de todo mundo já falou o que eu tenho pra falar, por que eu vou falar alguma coisa? Mas não, a verdade é que eu tenho um ponto de vista pra falar, mesmo que muitas pessoas já estejam falando, e às vezes eu preciso acompanhar menos essas pessoas, saber menos o que os outros estão falando também, até acompanhar talvez outras áreas, ou fora também, mais no offline, para que eu ganhe mais repertório, para que eu continue estudando e não fique obsoleto também, mas para que eu volte a ter prazer nessa produção e que eu consuma algo que eu aliás, que eu produza algo que eu gostaria de consumir. E aí, quando eu comecei a virar isso, primeiro, quando eu compartilhei isso com a minha audiência, várias pessoas falaram, nossa, eu também estava passando por isso, nossa, me identificou muito. E aí eu comecei a trazer mais exemplos até da minha própria vida, tipo, conectando qual que é a minha essência, né? Então, eu falo muito sobre o foco no essencial, sobre a gestão, etc. Deixa eu pegar elementos do meu cotidiano, histórias que vão acontecendo, coisas muito simples. Então, eu peguei até um post falando que eu comprei o primeiro carrinho de bebê que eu vi. Tô grávida, eu vi esse. E, cara, deu muito bom esse post, porque as pessoas se conectaram, elas falaram, nossa, eu também sou assim, eu também sou prática e tá. E no fim, eu tava vendendo algo. Sim. E várias pessoas compraram depois por aquele post. Então, fica algo mais autêntico, fica algo mais gostoso. Então, acho que esse é o equilíbrio desequilibrado que a gente vai encontrando, sabe? De referências, mas também vamos tentar ficar um pouco mais offline. Eu comecei a silenciar várias das pessoas que são referências para mim, que eu gosto de acompanhar, pessoas que são minhas amigas até, mas que eu precisava de menos barulho na minha cabeça para que eu voltasse a olhar para dentro e conseguir trazer algo mais autêntico. Isso tem a ver com tudo que tu fala que é de essencialismo, né? De fazer uma coisa essencial. E falando em essencialismo, tem uma coisa que é essencial no nosso podcast, a conversa estava fluindo aqui, eu já estava passando, que são as cartas. O que é isso? Tem algumas perguntas, algumas mais polêmicas, outras menos polêmicas. Você vai puxar, você não vai ver e vai me entregar, tá? E você vai responder no final do nosso episódio. Tá embaralhado, né? Tá embaralhado? Vai, agora tu vai me devolver, vai ficar aqui comigo, para você não correr o risco de querer ver a pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta. Essa aqui é boa. Gostei dessa daqui. Vamos ver no final o que é que vai ser. Vamos lá. Marcela, você fala com muita propriedade sobre construir um negócio que sustente a vida, né? E não o contrário. E de onde é que nasceu esse conceito? Foi de uma dor real? Foi de uma convicção dessa tua transição que tu fez? De onde que surgiu essa ideia de construir esse negócio que sustente a vida e não o contrário? Legal. Veio, sim, muito da minha história, veio muito também do burnout ali. Eu estava numa empresa que eu era... tinha uma sociedade ali nessa empresa, era uma das caras também, mas eu estava nos bastidores. Por mais que eu também produzia conteúdo ali, mas eu estava mais nos bastidores. Eu fui desde head de educação, de produto, de operações ali. E foi uma baita de uma escola para mim. Cara, aprendi demais, honro demais os fundadores dessa empresa, são amigos queridos até hoje, mas ali também eu fui vendo tanto o que eu queria fazer no meu próprio negócio, quando eu tivesse meu próprio negócio, mas também o que eu não queria fazer,
né? E aí juntou com isso do burnout, e aí quando eu senti de sair, realmente, não foi só por ter tido burnout, mas foi uma convicção de dentro, sabe? Que talvez não faria nem tanto sentido, porque eu tava com oportunidades super boas lá dentro, e eu simplesmente senti, cara, tá na hora, fechou esse ciclo. E a verdade mesmo, eu decidi empreender porque eu precisava de mais flexibilidade na minha vida, porque eu tenho um chamado, assim, né? Posso abrir para você, e acho que talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Eu e a minha família, a gente serve muito na igreja. Então, eu tenho esse chamado mais para dentro da igreja, para dentro do ministério também. Sem deixar necessariamente de ter um negócio, sem deixar de ajudar pessoas, né? Eu falo sobre prosperidade também, eu ajudo elas a não só aumentarem o faturamento, mas construírem um negócio que, de fato, banque o estilo de vida delas também. Então, a ideia foi casando com isso, sabe? Eu não podia ter algo que me prendesse a um lugar só, que me prendesse também a, tipo, finais de semana, todo final de semana eu vou ter que estar trabalhando, eu vou ter que estar em um evento, sabe? Não fazia sentido isso pra mim, porque eu não quero mais abrir mão de algo que é essencial, que é eu estar conectada com a minha família de fé, sabe? E eu estar ativa nesse lugar. Então, foi já pensando nisso, eu vou empreender, mas não pode ser qualquer negócio, não pode ser qualquer empreendimento. Qualquer jeito, né? Tem que estar casado com este modelo de vida que eu não vou abrir mão. Então, foi pensando nisso. Beleza, que modelo de negócio que eu vou ter? Vou trabalhar com lançamento, não vou trabalhar com lançamento? Como que vai ser meu tipo de produção de conteúdo? Como que vai ser minha equipe, né? Vai ser uma equipe, né, de growth cada vez maior? Vai ser uma equipe mais enxuta, com pessoas mais especialistas lá dentro? Então, tudo isso foi pensado e é o que eu trago para o meu negócio e faço bastante esforço para manter ele dessa forma, para que ele acompanhe a minha vida. Eu sabia que eu queria ser mãe. Eu sabia que eu queria estar tranquila também na minha licença maternidade, sabe? Então, tudo isso é bem pensado intencionalmente e trabalhado em cima disso para que eu possa viver tudo isso. Legal. E trazendo essa questão dessas decisões, né, de gestão do negócio, de acordo com o que você quer viver, qual que tu enxerga que é o maior mito sobre gestão que ainda está travando muitos empreendedores e muitos empreendedores, que são boas no que fazem, mas ela tem um mito, elas acreditam naquilo, aquilo trava ela e quando vê, ela não consegue ali prosperar. Acho que é uma coisa muito simples, que as pessoas ainda se confundem que eu preciso fazer mais. Eu preciso de mais uma estratégia, eu preciso de mais um mastermind, eu preciso de mais um produto, eu preciso de mais um conteúdo, eu preciso de mais alguma coisa, mais uma pessoa na minha equipe, porque daí vai. E nenhuma dessas coisas são ruins. Mas será que realmente é isso que você precisa? São mais horas trabalhadas? São mais e mais e mais? Ou às vezes você está precisando subtrair um pouco dessas coisas, até para você saber o que de fato move o seu negócio, o que de fato entrega valor para o seu cliente, o que de fato eu faço bem, sabe? Então, acho que aí está um segredo muito grande, que na verdade não é segredo, né? Nem um pouco segredo. De gestão não é sobre você fazer mais. Eu diria que é até você fazer menos coisas, mas de forma mais bem feita, de forma mais eficiente. Eu tô até com um ranço da palavra leve, recentemente, porque a gente fala muito no digital, né? Ai, vida leve, e eu falava muito isso também. E aí eu falei, cara, será que é leve? Não sei se é leve. É muito mais leve do que a vida que eu tinha anos atrás. Sem dúvida alguma, eu não trocaria por nada. Mas é barra pra caramba você bancar uma empresa, sabe? Eu, como mulher, tô grávida aqui, tipo, tem seus desafios e a gente precisa falar sobre isso também, sabe? Às vezes acho que tem muita gente que vai achando que é oba-oba no digital ou que eu vou ter um negócio e, tipo, tudo vai dar certo e sempre vai estar performando e sempre vai estar crescendo e aí as pessoas se frustram muito rápido e elas não têm resiliência. E eu prefiro falar mais a verdade, assim, nesse sentido de que a gente enfrenta vários desafios. De que, demitir alguém nunca é fácil. Nunca a gente sai feliz de uma reunião assim. De que a gente tem que, às vezes, fechar um produto, ou da gente se esforçar muito com uma estratégia, um funil, e aí a gente vê que, não deu tão certo quanto a gente achava. Né? Mas eu foco mais em substituir o leveza, apesar que sim,
dá pra ser muito mais leve também, mas não vai ser sempre leve, tipo, sempre acordando inspirada e tal. Então, acho que é um pouco esse o meu ranço da gente maquiar um pouco. Mas sim, é muito mais leve do que qualquer outro tipo de trabalho. Mas eu troco por eficiência. Então, eu realmente olho para que as estratégias, o modelo e o que eu faço seja mais eficiente. Ou seja, os recursos que eu tenho, o tempo que eu desprendo naquilo, de fato, ele compensa com o resultado, entendeu? Sim. Quando tu estava falando, né, sobre leveza, aí me veio aqui um insight também para compartilhar o que tu acha que faz sentido também. Então, é mais leve, não é porque é menos difícil. Uhum. Não é isso. É mais leve porque se torna, na verdade, mais prazeroso fazer aquilo, né? Então, tem uma frase do Paulo Vieira, que eu também já trabalhei lá na Febracis, que é um dos meus mentores, né? Ele fala que sucesso é você fazer com amor aquilo que tem que ser feito. Legal. E aí, quando você pensa, né? Tá, nem sempre eu vou fazer alguma coisa que eu quero fazer. Uhum. Mas eu tô fazendo com amor aquilo ali. Então, eu tô fazendo com prazer, né? E aí se torna mais leve, porque eu tô me empenhando para fazer. Não necessariamente que é mais fácil, né? Total. Então, vamos começar aqui a gravar o podcast. Cara, não é mais fácil. Tem que pensar as pessoas, os horários, né? Os horários, eita, errei no horário aqui do convidado. O que vai ser, quais são as perguntas. Então, não é mais leve. É mais difícil, mas é mais prazeroso. Porque, putz, é legal, tô conversando, formato diferente. Então, se aquilo ali é mais prazeroso para você, vai se tornar mais leve. Então, vai ser mais leve fazer 1 hora de conteúdo. Por quê? Porque vai ser prazeroso esse formato, né, de criar. Então, eu acho que se torna mais leve quando você encontra isso, né? Não é necessariamente o que é mais difícil, mas é o que é mais prazeroso. E aí você acaba fazendo mais. Mas não são coisas também dispersas, né? Que tem muito a ver com o essencialismo também, né? Que é uma coisa que tu acredita. Aí, falando sobre essa gestão essencialista, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou agora, que é a próxima pergunta, que é que tem muita gente que confunde gestão essencialista com fazer pouco, né? Que a gente estava falando agora. E como é que tu responde a isso? Especialmente quando ainda existe a cobrança por performance o tempo todo. Então, será que existe? Vamos pensar aqui, gosto muito de pensar aqui no framework. Vamos pensar no framework aqui. Como que eu identifico que o que eu estou fazendo aqui, o essencial na tua visão? Estou sendo essencialista, né? Mas há um termômetro aqui. Estou sendo essencialista. Como que eu identifico que eu estou na minha zona ótima, que eu não estou fazendo pouco, que não dá resultado, nem estou fazendo muito, que está sendo disperso. Eu estou fazendo aqui no verde, sabe? Assim, aqui é o amarelo, aqui é o vermelho. Eu estou aqui no verde, com alta potência. Como é que eu identifico que eu estou ali? Tá. E aí eu estou fazendo o que tem que ser feito, mas está dando resultado. Enfim, tem alguma métrica, alguma coisa que tu avalia? Queria que fosse tão simples assim, da gente falar assim, eu vou andar nessa linha aqui, eu vou sempre andar nesse verde, né? Infelizmente, eu ainda não encontrei essa fórmula. Se você encontrar, você me conta, tá? Mas o que eu diria sendo muito sincera, Bruno, eu ainda... Tem momentos que eu me sinto um pouco ocupada de, tipo, parar de trabalhar ali no meio da tarde, sabe? Tem outros que não. Eu saio com a amiga e tal, faço, enfim... Mas eu me peguei muito nessa crise, até quando eu engravidei, porque no primeiro trimestre da gestação você fica muito mais cansado, né? Tipo, quem já passou por isso sabe. Você tem uma vontade absurda de dormir à tarde. E vai muito também da minha personalidade, sabe? Esse negócio de execução e tal. Que, inclusive, é muito fácil de levar para um burnout, né? Sim. Essa própria personalidade, se você não cuida muito bem. E eu me sentia culpada em dormir à tarde, sabe? De tirar um cochilo. Porque eu ficava assim, meu Deus, tipo, é minha empresa. Eu tenho que dar exemplo para as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu vou sair de licença maternidade. E eu realmente quero estar aí tranquila, sabe? Não quero ficar trabalhando na licença. E aí eu ficava nessa coisa de... Tá, mas eu tô fazendo o que tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que cuidar de mim. Se eu não cuido de mim, o negócio também não vai para frente. E eu me percebi em vários momentos nessa angústia mesmo, sabe? Assim, batalhando nesse sentido. Então, eu tenho sempre que me lembrar que não é sobre a quantidade de coisas que eu tô fazendo. E aí, eu volto para, sobre priorização da empresa, né? O que realmente eu, Marcela, tenho que fazer? O que eu posso delegar para outras pessoas? O que pode ser eliminado à frente? O que pode ser automatizado? O que precisa acontecer, mas pode acontecer daqui 1-2 meses, por exemplo. Não precisa acontecer tudo de uma vez só. A gente não precisa rodar 50 projetos simultaneamente, sabe? Isso traz também mais
leveza, né? Traz mais essa tranquilidade, não só para o dono, né? Para o expert que está ali, mas também para a própria equipe. Que eu sinto que as pessoas às vezes se sentem muito sempre em falha, sempre em dívida, sabe? Tipo, sempre dava para fazer mais. E de fato, sempre dá para fazer mais. Mas será que eu tenho que fazer mais? Será que se fizesse mais agora seria eficiente? Seria o melhor momento? Então, eu gosto muito até uma coisa muito simples, da própria matriz de Eisenhower, que é uma matriz ali de 4 quadrantes que te ajuda em relação à priorização. Que ela está baseada basicamente no que é importante e no que é urgente. A gente normalmente está sempre apagando incêndio, então a gente está sempre naquilo que é urgente. E tem muitas coisas que são urgentes e que não são importantes. E a gente costuma ficar ali. Sim. Muito, muito. Então, às vezes, é um WhatsApp, é responder alguma coisa, assim, que, tipo, cara, não vai morrer se demorar um pouco mais, sabe? Às vezes, até o tempo que a gente gasta nas redes sociais, enfim. Tem várias coisas aí que elas não são urgentes. Aliás, às vezes até podem ser urgentes, mas não são importantes. E tem coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Então, essas coisas a gente tem que eliminar. As coisas que elas são urgentes e não importantes, a gente pode delegar ou automatizar. E o nosso foco, ele tem que estar em coisas que são urgentes e importantes, que aí realmente eu sei que eu tenho que fazer e tenho que fazer agora, e nas coisas que são importantes, mas não são urgentes. E essas são as mais procrastinadas. Sim. São as que a gente mais procrastina. Eu sei que é importante, sei lá, às vezes eu fazer um planejamento do próximo semestre, eu escrever a metodologia, tipo, aquele trabalho mais deep work, sabe? Mas que não tem um prazo de validade, não tem alguém falando, tipo, tem que fazer, até que normalmente isso vira uma urgência, vira um gargalo. Então, a gente deveria estar focando mais aí, nesse sentido, sabe? Então, quando eu olho para como que eu me mantenho nessa linha verde que você comentou, eu volto para... Começo a pego um caderno mesmo e vou anotando, tipo, tudo aquilo que fica na minha cabeça, assim, tipo, tinha que estar fazendo, e eu vou entendendo o que é urgente, o que é importante, o que deve ser feito agora, o que eu preciso programar para fazer mais para frente, e aí eu vou garantindo que, beleza, hoje eu tenho uma coisa essencial para o meu dia para eu fazer. Eu vou zerar essa coisa. E quando eu zerar essa coisa, eu tô sem culpa. Se eu fizer uma coisa a mais, beleza, tá tranquilo. Se eu não terminar ela, eu preciso terminar ela, entendeu? Isso me ajuda a eliminar essas distrações e me manter naquela coisa focada. Que e a vai sensação de que eu fiz, né? Porque às vezes, quando você não tem essa clareza, você até faz muita coisa, mas tem a sensação de que não fez nada, né? São aquelas listas infinitas de checklist e que sempre estão devendo, ou às vezes você dá o check em várias coisas, mas são coisas inúteis, são coisas que, tipo, não levam seu negócio pra frente. Então, é aquele fake busy, sabe? Tipo, eu tô ocupado, mas não tá realmente produtivo. Tem até um termo que eu gosto muito que chama procrastinação produtiva. É um termo que a gente fala na psicologia que, basicamente, assim, as pessoas acham que estão produtivos porque elas estão ativas, fazendo um monte de coisa, mas, na verdade, eu tô procrastinando. Eu tô, vendo um monte de referência aqui, mas, na verdade, eu sabia que eu tinha que estar escrevendo o negócio, eu tinha que estar gravando, então eu vou salvando vários vídeos e assim vai, sabe? Eu tô fazendo coisas, mas eu não tô fazendo o que eu realmente tinha que estar fazendo. Então, eu tomo sempre cuidado para não entrar nessa procrastinação produtiva. Sim. Tô falando sobre gestão de prioridades, né? Eu tava anotando aqui. Eu já ia te fazer a pergunta, tá, e como que eu faço a gestão de prioridades? Aí você já respondeu, então. Mas eu tava refletindo aqui sobre o que tu falou, do que é importante, mas não é urgente. Que geralmente a gente vai deixando isso para depois, e aí isso vira urgente, né? Porque a gente não tocou ali aquele que tinha que tocar. E aí tem uma ferramenta que eu gosto muito e me ajuda com isso, que é o compromisso público com alguma coisa. Então, podcast. Cara, vamos começar. Cara, vai ser dia tal, já paguei o estúdio. Gente, pode nesse dia? Me compromete, não tem mais como voltar atrás. Né? A pessoa já está indo, eu já falei com o estúdio. Não tem mais como voltar atrás, né? Então, quando você se compromete com uma ou mais pessoas, a tendência é que você faça não é nem por você, né? Às vezes é pela outra pessoa, pela pressão ali do tipo, se eu não for, eu já paguei o estúdio. E se a pessoa se deslocou para lá e eu não estiver lá? Então... Quando você... A gente joga o chapéu e sai correndo para buscar, né? Eu gosto disso também. É bem esse efeito, então é algo que me ajuda bastante. Vamos falar sobre
essa ideia da gestão dentro de produto, né? Você tem algo que você fala que é muito importante, que é o negócio precisa caber o teu negócio precisa caber no modelo da tua vida, e não o contrário, né? Que é um pouco do que a gente falou sobre logo no começo. E como é que foi o teu processo de criar esse produto, essa entrega desse produto, que te permitisse viver com mais leveza, sem abrir mão do faturamento e da entrega para o cliente? Então, beleza, eu tenho que fazer isso, que não abra mão da minha vida, mas que também gere resultado e que tenha entrega para o cliente. Quando tu para pensar isso, ou no produto que tu já tem, ou num produto que tu vai criar, como é que tu aplica a gestão essencialista dentro da gestão de produto na criação de produto novo? Legal. Eu acho que isso volta para a construção da metodologia, que no início eu comecei sem metodologia nenhuma, acho que como a maioria das pessoas começam, né? Tipo, eu tenho um sonho, vou inventar uma promessa aqui e bora, joga o chapéu e vai buscar, né? Bora entregar o melhor ali para o cliente. E aí, eu fiz, então, a minha primeira mentoria, início, meio e fim, meio que uma promessa muito maluca, meio sem... Sabe, assim, sem definição nenhuma. Um produto e um sonho, né? É um produto e um sonho, né? Eu falava que eu ia... Em 2 meses, eu falava que eu ia ajudar ela na parte profissional, pessoal e financeira. Tipo, em 2 meses, em grupo, detalhe. E aí, enfim, depois, né... E pior que as pessoas adoraram. Foi super resultado, foi um case mesmo. E de lá, inclusive, vieram as minhas primeiras clientes ali no meu produto principal até hoje. Tendo dito isso... Eu comecei a ver que estava muito... Pesado? Não era pesado a palavra, mas ia ficar pesado. De novo, eu gosto muito de... Eu tenho uma frase que eu falo assim, usa seu cérebro antes do seu braço. Boa. Então, eu já antecipo coisas que vão me dar muito trabalho, entendeu? Então, eu prefiro ir mais devagar, eu prefiro dar alguns passos para trás, se necessários, tanto em relação a tempo ou investimento, tipo, não vou soltar isso agora, mas o que realmente, de fato, vai trazer uma sustentabilidade maior. E aí, logo no início, eu já entendi que estava só na minha cabeça o meu conhecimento, entendeu? E era, tipo, o que eu acho e a minha experiência só, e não tinha método nenhum. Então, eu me dediquei logo no início para construir metodologia. E aí eu chamo essa estratégia de boneca russa. Boneca russa? Boneca russa. Sabe as bonequinhas que estão uma dentro da outra? A partir do momento que eu tenho uma metodologia bem definida, que inclusive o centro dela inteiro, né, é sobre a gestão essencial, são 4 pilares. Eu chamo, né, o negócio essencial, essa metodologia. A gente trabalha marca, produto, vendas e gestão. Só que isso faz parte de todo o negócio. O grande diferencial é que a marca essencial, o produto essencial, a venda essencial e a gestão essencial no centro de tudo isso. Então, como que eu vou administrar cada uma dessas coisas está baseado nessa gestão que a gente está falando. E aí, a partir disso, então, eu crio diferentes acessos para os meus clientes com diferentes valores também de investimento. Então, eu quero mais personalização, eu quero mais acesso, eu estou disposto a pagar mais. Beleza, você vai pegar a boneca russa maior que tem tudo que tem dentro das outras pequenininhas dentro dela, entendeu? Não, eu quero só essa pontinha aqui. Beleza, você vai pegar a boneca russa menorzinha que tem a mesma metodologia, sabe? É a mesma linha de raciocínio. Sim. Isso me ajuda até, de uma forma mais produtiva, a escalar melhor, sabe? E a deixar uma linha muito coesa, que é aquilo que a gente falou também de não perder a sua essência. Você pode ter produtos diferentes, que vão ter até promessas diferentes, que faz sentido, né? Se eu tenho um produto de R$97, eu não vou ter a mesma promessa que um produto de R$50 mil. Não faz sentido. Mas ele tem essa linha de raciocínio, que é esse método que está embasado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso me ajuda muito quando eu vou desenvolver um novo produto. Eu posso até pensar, eu vou focar mais neste pilar da metodologia aqui nesse produto. Vou dar mais enfoque nisso, mas é uma coisa só. Tem uma coesão ali. Legal. Essa ideia que tu falou da boneca russa, né? Muito legal. E eu penso algo parecido, mas na minha cabeça funciona como se fosse um cardápio ou uma receita. Então, quando a gente vai criar produtos, né? Tipo, vou criar um outro programa de implementação. Não saio pensando em necessariamente entregas novas. Então, é mais ou menos assim. A gente tem a Outsider School. Isso é o que a gente tem de entrega no nosso programa mais caro. A gente tem isso, a gente tem esse tipo de mentoria, tem esse tipo de análise, tem esse conto com o Bruno, isso daqui é assim, assim, assado. Beleza, tenho todas essas entregas. Vamos criar um produto do meio.
O que faz sentido manter, o que faz sentido tirar? Então, eu pego esse pacote, coloco aqui. Vou criar um outro produto menor. Faz sentido eu manter nesse outro produto menor isso aqui? Não, então é como se eu fosse eliminando as opções. É como se fosse quando você vai comprar alguma coisa de assinatura ou de planos, né? Que tem aquela... Você chega na página e tem essa... Ó, esse aqui está incluso nisso, esse aqui não está. Então, fica mais fácil de você gerenciar a entrega, porque vou fazer uma entrega, por exemplo, uma sessão de análise de copy. Será que essa sessão de análise eu não posso entregar para vários programas? Legal. Posso. Beleza, então esse entregável maior, né, da Outsider School Análise de Copy, eu posso colocar em vários programas. Tem um momento ali de encontro que é individual com o Bruno. Tá, em quais programas faz sentido ter isso ou não ter? Em quais programas faz sentido dar mais desse ou não ter? Né? Então, eu vou meio que mesclando e aí, no final das contas, a entrega fica mais leve, porque não é uma sessão de análise de copy para esse. É uma sessão de análise geral. É o que faz sentido mudar, ajustar, a gente ajusta, né? Então, essa ideia é a mesma ideia da boneca russa, né? Então, se eu vou tirando isso aqui, eu coloco, fica mais fácil de fazer essa entrega mais essencialista, porque você não está toda hora criando uma entrega diferente. Não inventa roda, né? Nossa, para mim é um desperdício de tempo, de energia, de foco. Eu gosto mais desse jeito mesmo. Desse jeito, né? Bom demais. Falando agora sobre um pouco de audiência, né? Tu fala com autoridade muito tranquila, né? Pra tua audiência, sem forçar, sem necessariamente prometer ali um resultado tão grande, né? Tu fala justamente sobre isso. Será que você precisa ter esse resultado, né? Preciso mesmo ter isso? Ou será que esse resultado aqui não tá legal pra você? E como é que tu foi construindo essa audiência que valoriza também o essencial e não o exagero? Legal. Como é que foi o processo de construção disso? Eu acho que também tem muitas mulheres que me acompanham que também querem... Pô, eu tenho ambição, eu quero grandes coisas no meu negócio, eu quero impactar sim, mas eu também quero ter tempo para minha família, eu quero ser mãe, ou eu já sou mãe, eu quero ter tempo com os meus filhos, sabe? Então, vem desse lugar de eu quero uma coisa e a outra coisa também. Não precisa ser uma coisa ou outra coisa. Eu também sou muito realista e pé no chão e falar tudo ao mesmo tempo, equilibrado, 100% não terás. A vida é feita de escolhas, renúncias e tal. Mas eu acredito que a gente consegue ter uma coisa e a outra coisa também, sabe? Então, foi pensando muito nesse público. E aí, depois, eu fui vendo mais no mercado, até grandes players, pessoas que, inclusive, eu aprendo muito, que, né, pioneiraram muito, com placas gigantescas, né? 7, 8, 10 dígitos. Mas você vê assim, cara, como que é a vida dessa pessoa? É uma vida que eu me inspiro em relação à saúde, em relação à família dela, em relação à equipe dela. É uma coisa que eu olho e falo assim, eu quero viver isso? Tipo, isso combina com os meus valores? Isso combina com o que eu quero viver? E muitas vezes eu falava, não é, nem de longe. E tem uma outra coisa que começou até a aparecer mais esse ano, mas que nos bastidores a gente já sabia que rolava muito também, que é a pessoa, ela fatura muito alto, tem uma equipe gigantesca, mas como que é o lucro dela? Tipo, ela consegue aproveitar disso que ela tá, né, trabalhando tanto? E a maioria das vezes não. Sim. A gente via pessoas milionárias, mas quebradas. Sim, empresas milionárias, né? Exatamente. A pessoa era quebrada, a empresa era, tipo, milionária, mas com dívida, com empréstimo, tendo que demitir pessoas porque não conseguia pagar folha, sabe? E aí você olha, qual é o sentido disso? Eu nunca quis ir por esse caminho, entendeu? Então, lá de trás eu já tinha visto, porque eu gosto muito de observar os erros e acertos de outras pessoas. É aquilo que você falou da modelagem, né? Eu também gosto muito de modelar o que dá certo. E eu fujo muito daquilo que deu errado. Tipo, não vou quebrar a cara, né? Desnecessariamente, se ele já quebrou. E aí eu fui vendo que isso estava acontecendo muito. E as pessoas falam muito pouco sobre isso. E às vezes não é nem só sobre, não ter lucro. Tem muito isso no lucro, né? Porque as pessoas, elas se gabam muito de faturamento, mas elas olham muito pouco para a margem de lucro, para a sustentabilidade no negócio. E acho que talvez por ter vindo mais do corporativo, eu já tinha um pouco mais essa cabeça né? Pé no chão, sabe? Mais estruturada. Mas tem uma outra coisa também que eu via muita gente, eu diria até especialmente mulheres, que tinham reconhecimento, estavam sendo sempre convidadas para um mastermind, para palestrar, era, né, final de semana atrás de final de semana nisso.
e estavam querendo desistir do próprio negócio. Tipo, não tinha tempo com o filho, não tinha... cuidava mais da saúde, estava odiando aquilo que uma vez ela amou. E aí não era sobre o que ela estava fazendo, mas talvez o modelo que ela estava fazendo, na intensidade que ela estava fazendo, que ela achou que tinha que fazer de uma certa forma, e também porque ela se sobrecarregava e fazia tudo sozinho, e não, por mais que tinham muitas pessoas na equipe, não sabia delegar, não sabia treinar, não sabia trazer as pessoas certas. Então eu fui vendo muito isso, e aí acho que todo o meu negócio foi sendo construído já para me blindar, ou tentar me blindar dessas ciladas que é muito comum no digital. É muito legal isso que tu falou, porque realmente você tem que definir qual é o jogo que você está disposto a jogar, né? Eu vi um reel recentemente do José André, que é um cara que também já trabalhou na Febracis, e eu vi ele analisando um discurso do Flávio Augusto. Eu achei muito legal o que ele falou, né? Ele estava falando que o Flávio Augusto, eu não sei se é exatamente essa frase, mas é algo nesse sentido, em que ele diz que o lucro é como se fosse a esmola do empreendedor. O que ele quer dizer? Que no final das contas você tem que crescer bastante a empresa para que onde você realmente ganha dinheiro é na venda, né? Então o Flávio trabalha muito com isso, com venda de empresa. Então o modelo dele é esse, cara, crescer o máximo, porque onde você vai ganhar dinheiro não é na distribuição de lucro ali mensal, ou não é na distribuição semestral anual, é na venda. Só que o modelo que aí o Zé André estava falando e que eu jogo também, cara, não é esse modelo. Eu preciso, cara, sentir o cheiro do lucro, porque, cara, daqui a 6 meses eu tô trabalhando, cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro para aproveitar, não tenho dinheiro para fazer isso. Então, assim, você tem estômago para isso? Você tem estômago, você quer jogar um outro jogo, beleza. Agora tem gente que quer jogar um jogo de outra pessoa e não tem um estômago de aguentar aquilo. E não entende as regras do jogo. Eu acho que isso que é mais engraçado, né? Eu quero jogar e tô jogando o jogo de uma outra pessoa, mas eu não entendi as regras do jogo no primeiro momento. E qual que é a sua linha de chegada, né? O que é sucesso para você? Eu me pergunto muito isso, e eu pergunto isso muito para os meus mentorados, para os meus clientes também, né? O que é sucesso para você? Porque com base nisso, você vai construir o seu negócio. Sim. Sabe? Tá. Tu fala muito sobre o faturamento, a gente tá falando de dinheiro, né? Faturamento alto com time enxuto, e isso só é possível com estratégia. E qual foi a escolha estratégica mais difícil que tu já teve que fazer para manter o teu negócio leve, mas também lucrativo ao mesmo tempo? Eu tive que desligar a pessoas que estavam comigo desde o início, mas que elas não estavam crescendo na mesma proporção que o negócio estava crescendo, sabe? E se eu continuasse mantendo elas ali, eu ia estar destruindo o meu negócio. E isso é muito difícil para o empreendedor, né? Sim. Porque por mais que você goste da pessoa, por mais que você importe, tipo, é uma pessoa incrível, mas ela se limitou ali à cadeira, e a cadeira cresceu mais do que ela. Então, isso foi um grande desafio, porque no ano passado a gente conseguiu bater mais de 1 milhão em menos de um ano, e, assim, começando, né, pela primeira vez, e com essas pessoas. Então, assim, elas ajudaram a gente a ter esse resultado, mas não eram elas que iam continuar para os próximos resultados. E não foi por falta de tentar ajudar, tentar treinar, tentar, sabe, conversar. Então, acho que a gente também a gente não pode sacrificar a visão por conta dos recursos que a gente tem. A gente não pode sacrificar a visão por conta da nossa realidade atual. A gente cria a realidade. Então, não é esse o time que vai levar a gente para a visão? A gente vai ter que mudar. Não são esses os produtos, ou, sei lá, talvez possa até soar contraditório com o que a gente estava falando antes, mas, de novo, é ter tão claro para onde que eu estou indo, qual que é essa linha contínua, qual que é a minha essência, eu não posso sacrificar isso. Seja por qual for a razão, entendeu? Por uma nova modalidade de mercado, ou o que for. E aí eu tive que tomar decisões bem difíceis de reestruturar toda a equipe. E é difícil, as pessoas não entendem o quão... Cara, quando você vai ver qualquer palestra da Cris Junqueira, Nubank, o pessoal da CIMED, todos eles, grandes empresários, qual que é o maior gargalo? É time. É conseguir trazer as pessoas certas, manter elas engajadas na posição certa. Então, eu tenho muito esse olhar, eu tomo muito esse cuidado para quem são as pessoas que eu vou trazer para minha equipe, como que eu vou manter gente boa, se ela não está recebendo na altura, e não só recebendo na altura em relação a dinheiro, não.
Acho que isso é uma consequência. Mas se ela não entende que aquilo é um lugar que as pessoas estão vendo ela como pessoa, que tem crescimento, que tem oportunidade, sabe? Que ela consegue viver o inegociável dela, o essencial dela, ela vai cair fora. É uma outra oportunidade de dinheiro, sei lá, mais liberdade de XPTO e ela vai embora. Então, esse é um grande desafio, a gente trazer as pessoas certas, manter essas pessoas certas no lugar certo e sabendo que também talvez, essa pessoa cresceu demais, mais do que a cadeira, então, próximo desafio dela. Ou não, essa pessoa aqui, não tá compatível aqui com a cadeira, será que a gente modifica, traz ela para uma outra função? Putz, agora acertou, agora ela engrenou. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso, para as pessoas, para garantir que eu não preciso de muita gente, mas eu preciso de pessoas que, de fato, vestem a camisa comigo. Eu prefiro muito mais contratar pessoas mais sêniores, de cabeça, de postura, não necessariamente com baita conhecimento, baita especialista, sabe? Mas que ela topa esse desafio. Então, eu pago curso, eu pago mentoria e, treino a minha equipe mesmo, mas que são pessoas que estão fechadas comigo. Isso é uma coisa que não dá para abrir mão, se você quer ter um time enxuto e uma alta margem de lucro. Pessoas que compram a tua ideia, né? A tua cultura. Exato. Peter Drucker tem uma frase que é muito legal, que ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, cara, você tem a estratégia correta, Exato. Mas você não tem a cultura nem as pessoas certas, né? E aí tem gente que pensa, eu não tenho cultura na minha empresa, eu tenho que criar. Não, na verdade, você já tem. Só não é a que você queria que fosse. Exatamente. Então, quando a gente vai desenhar isso na equipe, na empresa, né? Recentemente a gente estava redesenhando, por exemplo, os nossos valores. E eu estava revendo tudo o que a gente tinha que manter e o que tinha que mudar. E a gente reforça isso diariamente, né? Tem todos os dias. Uma coisa que a gente até brincou lá e o pessoal apelidou de café com MQV. Né? Café com Deus Pai e café com MQV da Mais Que Venda. E aí, o que é esse café com MQV? Surgiu no início das deles, tava falando ali, aí eu falava alguma coisa. Gente, quero compartilhar com vocês um insight aqui. Aí eu compartilhando. Às vezes um versículo, às vezes uma coisa. Então, por exemplo, hoje, né, tô gravando, eu não tava na dele. Então, o que eu faço? Eu mando a figurinha lá, gente, café com MQV. Aí coloco ou uma frase ou um versículo bíblico. Hoje tava mandando sobre provérbios. E aí mandei, né? Aí o aula 4, 5 minutos, aí eu peço o pessoal ver, reagir, quem foi que escutou, que fez sentido. Aí depois manda aquela figurinha lá da Bíblia em áudio, né? Mandando lá pro pessoal escutar. Mas é isso, então foi criada uma cultura de chegar pessoas para mim e me agradecendo por isso. Eu queria te agradecer por isso, porque isso me fez me dedicar mais no trabalho, isso me fez voltar a ler a Bíblia. Então imagina o impacto que isso traz, né? E isso tem a ver com o quê? Com a cultura que você quer. E aí, o que eu faço com as pessoas que são muito boas, mas que não estão comparadas? Cara, eu odeio o café com MQV. Você mantém? Não, porque a pessoa vai destruir o teu negócio, né? A pessoa vai destruir as outras pessoas, porque tá todo mundo aqui. Eu adoro MQV. Nossa, a gente criou uma cultura, uma frase lá brincando, que é, eu adoro mudança. Gente, mais uma mudança. Mudança é bom, é ruim? Não, é maravilhoso, eu amo. Ai, como eu queria que já acontecesse essa mudança aqui no meio da tarde. Então, assim, a gente traz um flow de brincadeira, mas para criar essa cultura de que, cara, mudança não é ruim. Porque se a gente tá mudando, a gente tá indo para um caminho melhor. A gente pauta a visão, né? E aí, se eu tenho uma pessoa que odeia mudança? É um fruto podre. E uma hora ou outra vai acabar contaminando as outras pessoas. E não é sobre a pessoa, mas é sobre ela não estar alinhada à cultura. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E você é uma pessoa que eu queria muito honrar também, porque eu acho que as pessoas não sabem, e até foi um feedback que eu te dei, que você precisa trazer mais sobre isso, né? Porque, cara, o Bruno, ele tem uma visão muito boa sobre time, uma visão muito boa sobre pessoas, uma visão muito boa sobre cultura, que conhecendo mais você, cara, eu aprendo muita coisa sobre isso. E é uma área que eu amo e que eu já tenho uma experiência boa. Mas a gente precisa realmente reconhecer que cultura que eu estou cultivando e tudo aquilo que eu tolero e eu não corrijo, eu estou criando como cultura. Sim. Então, a cultura, ela tá de como eu contrato a pessoa. Inclusive, uma das nossas entrevistas é de fit cultural, que eu chamo, que eu pego ali os valores que a gente tem na ML Academy e eu vou destrinchando ali compatível com a posição, né? Então, eu vou pegando exemplos, pedindo para a pessoa me dar exemplos que representem cada um dos valores, para eu sentir se a pessoa tem ou não tem aquilo. E isso é uma coisa que realmente a pessoa pode ter arrasado na entrevista técnica, mas se ela
cara, não foi bem aí nessa etapa, não tem como. Isso vai para também os one-on-ones, os acompanhamentos que eu faço de desenvolvimento com as pessoas da minha equipe. Isso vai para uma promoção, tá na hora de promover, tá na hora de demitir essa pessoa. Tudo volta para a cultura. E é assim como você falou, né? Também diariamente. É reunião, é uma mensagem, é uma coisa. A gente está sempre voltando para o essencial, Sim. que é a cultura. Voltando para o essencial. Muito bom. Vamos caminhando para o final para as nossas 2 últimas perguntas. A última pergunta está aqui, eu vou puxar. Penúltima, na verdade. Vamos lá. Qual foi o erro que você cometeu no início, que parecia ser uma boa ideia na época, mas olhando hoje para trás, você pensa, cara, eu deveria ter feito o oposto? Caramba. Nossa, isso aqui era lindo e maravilhoso, mas olhando para trás, onde foi que eu me meti? Deveria ter feito ao contrário. Tem algumas às vezes é mais fácil, difícil de elencar, né? Na vida do empreendedor até difícil de elencar. Mas vou trazer aqui um exemplo, já que a gente estava falando sobre time enxuto. Teve um dado momento que eu comecei a esquecer do que eu realmente acreditava e ensinava. E aí acho que tem que trazer mais uma pessoa, acho que tá na hora de expandir mais isso, acho que tá na hora de expandir mais isso, ou até ter pressa na hora de contratação, sabe? Porque você vê, não, o time de fulano tá crescendo e ele fala que fez toda a diferença trazer o head de sei lá o quê pra empresa. Então acho que eu tenho que trazer um head agora, tá bom, vou trazer um head agora. E aí você fala, tipo, cara, eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, eu me frustrei, a pessoa ficou frustrada e me tirou do meu essencial do que eu tava fazendo, que eu tinha que fazer. De novo, eu não sou contra a contratação de pessoas. Inclusive, eu tenho uma empresa que ajuda a contratação de pessoas. Mas isso tem que ser muito bem acertado, sabe? Não só sobre quem eu vou contratar, quando eu vou contratar, que função que eu vou contratar, que senioridade que eu vou contratar, para que eu não fique só replicando o que o meu amigo, o meu mentor fez e deu certo para ele, sabe? Então, acho que o todo, né, de não pegar essas estratégias replicadas e simplesmente vou replicar no meu negócio sem ter esse raciocínio crítico, mas também eu diria que, especificamente nessa questão de aumento de time ou de vou trazer um super líder XPTO aqui para minha empresa, que na verdade não era isso que a gente precisava, sabe? E foi frustrante. Entendi. Marcela, se você tivesse uma frase, uma mensagem, e você pudesse estampar ela em todos os outdoors do país, talvez até do mundo, que frase, que mensagem seria essa? Eu gosto muito do versículo de Marcos 8, que fala o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. E acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou esse tempo todo. Volta para o essencial. E aqui, nesse caso, obviamente, está falando sobre... Cara, não perde sua alma. O que é o principal? É Jesus. Para mim, é Jesus. Para você, pode ser outra coisa, sabe? Mas foca nesse essencial. Não acha que... Não se embriague, sabe? Com oportunidades, com lugares, com placas, se isso está te distanciando daquilo que realmente importa para você. Então, nesse mercado onde a gente vê muita prosperidade, onde a gente vê muitas oportunidades, de novo, é uma coisa que eu sempre guardo no meu coração, assim, isso é muito legal, é bom, mas eu não quero estar presa nisso. Eu quero voltar para aquilo que realmente importa para mim. Muito bom. Marcela, muito obrigado pelo papo, foi incrível. Eu fiz várias anotações aqui, várias coisas que eu fui linkando aqui e aprendendo mais sobre a tua forma de pensar, né? E juntando com a minha, que eu achei, assim, fez total sentido. E para quem quer te acompanhar, entender mais sobre você, teu canal ou teu Instagram, enfim, quero conhecer um pouco mais desse modelo de gestão essencialista, legal. Onde que a pessoa te encontra? Estou no Instagram, Marcela Lamastra, TikTok também, Marcela Lamastra. Eu vou e volto na produção de conteúdo para lá, mas vou engrenar. E eu tenho um podcast também que ele está desatualizado, mas ele vai voltar também em breve, que ele chama Produtividade Sem Neura. Que era até quando eu falava mais sobre produtividade, mas tem muito desses conceitos já de gestão, de modelo de pensar ali por trás também, que as pessoas podem acompanhar. Muito bom. Se você chegou até aqui, comenta aqui qual foi o insight que mais fez sentido para o teu negócio, o que é que você pegou aqui de conceito que você vai aplicar. Compartilhe também esse vídeo com algum outro empreendedor que você sabe que vai ajudar ele a alavancar o negócio dele. E a gente se vê no próximo episódio.